E aí, investidor, você já se pegou pensando no seguinte? Olha só, com a Selic a estratosféricos 15% e o CDI batendo 14,90, será que ainda vale a pena investir em ações que pagam dividendos? Ou será que a renda fixa virou a rainha absoluta do pedaço? Na verdade, essa é uma pergunta que tem tirado o sono de muitos investidores. Afinal, com a renda fixa oferecendo retornos tão atrativos e baixo risco, por que se aventurar na volatilidade da bolsa? Nos últimos meses, apenas um punhado de ações conseguiu superar o CDI em termos de dividend yield. Isso, você ouviu certo, tá certinho, ouviu direito. Poucas ações. Isso levanta uma questão crucial. Será que nós estamos olhando para o indicador certo? Será que apenas o dividend yield é suficiente para guiar nossas decisões de investimentos? Nesse vídeo aqui, nós vamos desvendar essa questão. Vamos mergulhar a fundo no universo das ações pagadoras de dividendos, analisar o cenário atual com a Selic a 15% e o mais importante, vamos entender por que olhar apenas para o dividend yield pode ser um erro fatal. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre como construir uma carteira de dividendos realmente robusta e lucrativa. Salve, salve investidor! Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou consultor de investimentos e nesse canal eu te ajudo a tomar boas decisões de investimentos. Então, já aproveita e se inscreva no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, escrito inscreva-se. Vai lá nele e aperta esse botão sem dó. Vamos fazer o seguinte, ó, para começar, vamos contextualizar, vamos entender o contexto. O Banco Central elevou a Selic para 15% ao ano na última reunião. Isso significa que a renda fixa, com o CDI logo abaixo em 14,90, se tornou extremamente atraente. Para o investidor que busca segurança e bons retornos, a tentação de ficar 100% na renda fixa é enorme. Uma busca no site Investidor 10 me revelou um dado impactante. Somente 13 ações do Ibovespa conseguiram entregar um dividend yield superior ao CDI nos últimos 12 meses. Olha só, eu vou te mostrar aqui essa pesquisa que eu fiz. Você entra aqui no site Investidor 10, você vem aqui em ações e a gente pesquisa aqui por maiores dividendos. O site já vai me dar aqui uma relação das empresas que tiveram um dividend yield maior do que 15%. Vamos colocar aqui 15% como referência. A gente não pode olhar, claro, só para o dividend yield. A gente poderia olhar aqui também para valor de mercado. Empresas acima de bilhões seria um outro filtro que a gente poderia fazer aqui. Mas olhando aqui para o dividend yield, considerando as empresas não tão grandes assim, empresas grandes, a gente vê aqui empresas, claro, que provavelmente tem fatos extraordinários, que chegaram a pagar 52,20%, depois 35,91%. Aí vamos para as maiores, né? CEMIG aqui pagando 18,26%, né? Para as empresas acima de bilhões aqui, né? CEMIG aqui 35,38%. Petrobras pagou 17,79% de dividend yield nos últimos 12 meses, é uma empresa de 423 bilhões. Temos também a Companhia Siderúrgica Nacional, 17,02%. E tivemos essas poucas aqui acima de 15%. A gente tem que lembrar também que tem algumas outras empresas que recompram ações. Por exemplo, a Marfrig, ela recomprou ações, ela pagou um dividend yield de 12,4% nos últimos 12 meses, mas ela recomprou, né, teve uma recompra pela tesouraria de ações circulando no mercado, e isso faz o retorno, né, o chamado buyback yield, é um retorno que se soma ao yield total. O buyback yield foi de 12,8% e o total de yield da empresa foi de 25,2%. Essa empresa não está naquela relação das empresas que pagaram acima dos 15% do CDI, mas se a gente levar em consideração essa recompra feita pela tesouraria, ela paga retorno, ela pagou nos últimos, reforçando aqui, né, que ela pagou o retorno nos últimos 12 meses acima dos 15%, portanto, acima da Selic e acima do CDI. E é importante a gente lembrar que o dividend yield é calculado dividindo os dividendos anuais, os dividendos pagos nos últimos 12 meses, pelo preço da ação, pela cotação atual da ação. Ele não dá uma fotografia do retorno em dividendos, mas não conta a história toda. E é aqui que muitos investidores caem em uma armadilha. Olhar apenas para dividend yield, especialmente quando ele está muito alto, pode ser um erro muito perigoso. Um dividend yield elevado
pode ser um sinal de alerta e não necessariamente uma oportunidade. Ah, mas por quê, Gabriel? Porque ele pode estar inflado por uma queda brusca do preço das ações ou por um pagamento extraordinário de dividendos que não se repetirá, e é aqui que entram os fundamentos da empresa. Pense em uma árvore. Os dividendos são os frutos, mas o que sustenta essa árvore são as raízes, ou seja, os fundamentos. Sem raízes fortes, a árvore não se mantém de pé. Não importa quantos frutos ela dê em determinado momento. Quais são, então, esses fundamentos? Olha, nós estamos falando do balanço patrimonial, que nos mostra a saúde financeira da empresa, do EBITDA, que indica a capacidade de geração de caixa, do fluxo de caixa, que revela como o dinheiro entra e sai da empresa, do ROI, do retorno sobre patrimônio líquido, que mede a eficiência da empresa em gerar lucros com o seu próprio capital, e do PL, do preço-lucro, que nos ajuda a entender se a ação está cara ou barata em relação aos seus lucros. Uma empresa com fundamentos sólidos tem maior probabilidade de manter seus pagamentos de dividendos consistentes e crescentes ao longo do tempo, independentemente das flutuações do mercado ou das taxas de juros. Ela tem um negócio sustentável, uma boa gestão e capacidade de gerar lucros de forma recorrente. Então, como fazemos essa análise na prática? Não basta olhar para um único indicador, mas precisamos de uma visão holística. Aqui estão algumas dicas essenciais para você analisar uma empresa. Primeiro, análise do setor. Compare empresas do mesmo setor. Não faz o menor sentido você comparar uma empresa de tecnologia com uma empresa de saneamento, por exemplo. Cada setor tem as suas particularidades e ciclos econômicos. Segundo, histórico de pagamento de dividendos. Uma empresa que pagar dividendos consistentemente há anos, mesmo em períodos de crise, demonstra solidez e compromisso com seus acionistas. Não olhe apenas para um único ano, mas para uma década ou até mais. Terceiro, sustentabilidade dos dividendos, o payout. O payout indica uma porcentagem do lucro líquido que a empresa distribui como dividendos. Um payout muito alto pode ser insustentável a longo prazo, pois a empresa pode estar distribuindo mais do que consegue gerar de lucro. Um payout equilibrado, que permite a empresa reinvestir em seu crescimento, é o ideal. Quarto lugar, nós temos para você olhar o endividamento da empresa. Empresas muito endividadas podem ter dificuldades em manter os pagamentos de dividendos, especialmente em cenários de juros altos. Analise a dívida líquida e a capacidade da empresa de gerar caixa e pagá-la. E quinto lugar, perspectiva futura. Avalie o crescimento esperado da empresa e do setor. Uma empresa com boas perspectivas de crescimento tende a gerar mais lucros no futuro, o que se traduz em maiores dividendos. A combinação de um bom dividend yield com fundamentos sólidos é o que realmente diferencia uma ação boa pagadora de dividendos de uma armadilha. É a busca por empresas que não apenas pagam bem, mas que também têm capacidade de continuar pagando por muitos anos. Inclusive, eu vou mostrar para você agora alguns dessas métricas, desses indicadores que eu olho quando analiso o fundamento de uma empresa. Eu vou entrar aqui no site Fundamentos e vou colocar aqui, por exemplo, a Petrobras. Olha, a gente precisa olhar, quando a gente olha para análise fundamentalista, do histórico. Então a gente vem aqui em dados que são retirados do balanço patrimonial, como receita líquida, e olha a crescente ao longo dos anos dos resultados. Então veja só que a Petrobras aqui, ela tem aumentado e teve ano aqui que diminuiu, depois ela aumentou bastante em 2020 para 2021, 2022 aumentou muito o lucro, 2023 caiu, agora 2024 caiu também, 2025 está até o terceiro, ainda não fechou, né? Nós fechamos aqui o primeiro, na verdade, os 3 primeiros meses, então o primeiro trimestre, e depois o EBITDA, que é o lucro operacional, a margem EBIT, o EBIT também é um indicador interessante, o lucro antes de juros e impostos. Depois a gente tem como interessante o lucro líquido, lógico, avaliar como está aqui o histórico do lucro líquido. O ideal é que ele esteja crescendo ao longo dos anos, não esteja variando tanto. Margem líquida, o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, a capacidade de geração de caixa, o fluxo operacional, os gastos que ela tem em investimentos, CAPEX, e aqui o fluxo de caixa
de financiamento e fluxo de caixa livre. Então, olhar o histórico desses indicadores é o ideal. Agora, se você chegou até aqui, você está gostando desse vídeo e quer aprender mais sobre como analisar ações e construir uma carteira de investimentos inteligente, então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a saber se você está gostando do nosso conteúdo e nos motiva a criar mais vídeos como esse. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Ative o sininho para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de todas as nossas análises. E lembre-se de compartilhar esse vídeo aqui, né, com seus amigos, porque isso nos ajuda demais. Isso vai ajudar seus amigos e familiares a investir melhor também, compartilhando esse vídeo. E antes de avançarmos aqui, eu quero mostrar o resultado da nossa carteira aqui, da Meu Patrimônio de Dividendos. Eu vou mostrar aqui para você o resultado da nossa carteira, só para você ter ideia, porque a gente aqui mata a cobra e mostra o pau. Essa é a nossa carteira de dividendos e ela, nós começamos 2022 até 2025. Esse ano aqui ela está trazendo retorno de até o mês de maio, fechado. Então, de janeiro a maio, ela está trazendo um retorno de 19,54 contra 11,7. E DIV não é o índice Ibovespa. E nesse período aqui de 3 anos e 5 meses, a carteira está entregando um resultado de 93,98% contra 55,48% no mês do índice DIV no mesmo período, de 3 anos e 5 meses. Agora, esse mês de junho que fechou, eu ainda não fechei essa carteira, mas com certeza ela subiu bastante também, então deve estar entregando um resultado mais forte ainda. A gente está superando aí várias vezes o índice Ibovespa nesse período todo e superando também bastante aqui o índice de referência, o índice IDIV. Agora, eu preciso te falar uma coisa muito importante. E aí? Você está pronto agora para construir uma carteira de dividendos que te traga renda passiva de verdade, com segurança e consistência? Você precisa lembrar o seguinte, que o segredo não está em perseguir o maior dividend yield a qualquer custo. Não, não é assim. Mas sim investir em empresas com bons fundamentos, com fundamentos robustos, que geram valor e distribuir parte desse valor aos seus acionistas de forma sustentável. Então, eu quero aproveitar aqui para te fazer um convite muito especial. Convite para você conhecer o nosso trabalho aqui da Meu Patrimônio, nosso trabalho de consultoria de investimentos. Aqui a gente vai te ajudar de verdade a construir patrimônio de forma transparente e sem conflitos de interesse. Faz o seguinte, olha só, agenda uma reunião agora comigo ou com alguns dos meus sócios para fazer uma análise gratuita da sua carteira. Eu vou deixar o link para você agendar essa reunião na descrição desse vídeo aqui. E me comenta nos comentários, fala aqui nos comentários, qual ação pagadora de dividendos você tem na sua carteira. Você já analisava os fundamentos antes de investir na empresa, na ação? Deixa a sua opinião aqui, é muito importante para nós. Olha só, a gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos, um grande abraço e vambora!